Olá, o nosso trabalho fala sobre insegurança, agressividade e introversão em crianças que vivenciam o divórcio dos pais, um estudo das percepções em diferentes etapas do ciclo vital. Os autores do trabalho é o Alisson Dime de Paula, Lorena Silva Oliveira, Vivian Andrade Araújo e Glauber Mendonça Moreira, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Bom, o objetivo do nosso trabalho foi identificar as percepções de jovens adultos, adultos e idosos em relação a comportamentos de insegurança, agressividade e introversão entre crianças de 3 a 6 anos que vivenciaram o divórcio de seus pais. Esse trabalho caracterizou-se como uma pesquisa quantiqualitativa, de natureza descritiva, que foi realizada por meio de uma pesquisa de opinião que abrangeu 115 respondentes. Após os resultados, notou-se que a maioria das pessoas que responderam são do gênero feminino, sendo 69% do grupo até 21 anos, 60,6% no grupo de 22 a 50 anos e 57,1% no grupo acima de 50 anos. Denotando sobre a nossa perspectiva que essa população possa ser mais mobilizada ou ainda interessada na temática foco da pesquisa. Então, notou-se que a maior semelhança entre a percepção dos jovens adultos e adultos quanto a possíveis impactos em comportamentos de insegurança, agressividade e introversão em crianças que vivenciam o divórcio dos pais, né? E ainda assim, os três grupos concordam entre si que após o divórcio dos pais, os comportamentos de insegurança, agressividade e introversão poderão afetar o desenvolvimento dessas crianças. E ao final da pesquisa, foi vista a necessidade da ampliação de estudos nessa área, por se tratar de um tema de ampla relevância, né, no Brasil. Bom, ao abordar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, foi possível verificar características muito importantes para o tema, né? Juras 2011, ele traz que o divórcio tem sido um movimento frequente dentro dos lares, e é interessante notar como os filhos, ainda na infância, são afetados e, em várias circunstâncias, prejudicados pela separação dos pais, onde esses pares, eles perdem de vista os cuidados e proteção à criança, deixando que se sobressaiam os problemas conjugais, tornando isso um divórcio destrutivo. Sendo assim, os filhos, eles passam por diferentes processos, e pode acontecer o surgimento constante do medo e insegurança em ficar sem a presença e proteção desses progenitores. Falando um pouquinho sobre agressividade, o Winnicott, né, ele aborda que nesse contexto ela pode ser manifestada nas crianças que têm como modelo pais que praticam a violência ou por situações específicas. Outro aspecto que é importante são características de extroversão e, como a gente aborda no nosso trabalho, introversão, né? A qual nota-se que as crianças, elas parecem distinguirem-se pela forma como se relacionam com seus pares e por suas preferências em atividades de lazer. E considerando que a interação entre as crianças nos jogos e brincadeiras medem o desenvolvimento motor, pode-se esperar que haja diferença, né, no desempenho motor de extrovertidos e introvertidos. E dessa forma, é importante ressaltar que a presença dos pais, ela tem papel importante, né? Ela é fundamental nessa parte do desenvolvimento. Conforme foi visto no resumo, a nossa pesquisa ela refere-se a uma pesquisa quanti-qualitativa. Ela é caracterizada por uma pesquisa de opinião pública com indivíduos não identificados, sem exigência de uma análise ou registro no CONEP. A estrutura do questionário foi feita através do modelo da escala Likert, utilizando a plataforma Google Forms, e foi compartilhado pelo WhatsApp. A pesquisa ela foi fragmentada em duas partes. A primeira parte continha informações sociodemográficas, importantes para a identificação do perfil da população. E a segunda etapa do questionário foi feita através de 15 perguntas fechadas, incluindo questionamentos sobre insegurança, agressividade e introversão no desenvolvimento das crianças na segunda infância que vivenciam
o divórcio dos seus pais. E todas as perguntas, né, das 15 perguntas, existem as opções de resposta: discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente. A população estudada refere-se a 3 grupos, sendo até 21 anos jovens adultos, de 22 a 50 anos adultos e acima de 50 anos os idosos. O link de acesso foi enviado para o público através do WhatsApp e ficou disponível durante uma semana para as pessoas responderem. A utilização da plataforma, né, online, foi pensado devido à situação mundial se encontrar durante uma pandemia, né? Por isso foi feito, foi utilizado essa plataforma. Resultados. Foi verificado que os 3 grupos concordam entre si que após o divórcio dos pais, a criança terá o seu desenvolvimento afetado. Notou-se que a maioria das pessoas que responderam são de gênero feminino, conforme foi visto já no resumo, e observou uma maior semelhança entre a percepção dos jovens adultos e adultos quanto a possíveis impactos em comportamentos de insegurança, agressividade e introversão em crianças que vivenciam o divórcio dos seus pais. Na categoria sobre introversão, foi visto que a criança de 3 a 6 anos que vivencia o divórcio dos pais tende a ter maior introversão. Portanto, as pessoas com idades em até 21 anos responderam que 66,7% concordam, né, que a criança ela tende a ter uma maior introversão após o divórcio. E 28%, né, desse grupo de pessoas discordaram dessa possibilidade. Em relação à opinião dos adultos, 53% deles concordaram que sim, e em relação aos idosos, 71% concordaram, né, que a criança ela tende a ter uma maior introversão após o divórcio. Então a gente viu que o grupo de idosos, né, eles foram mais enfáticos, né, dizendo que após o divórcio a criança será mais introvertida. Em relação à agressividade, o grupo que concordou, né, que após o divórcio a criança tende a ser mais agressiva foram os idosos. E em relação, né, sobre a insegurança, o grupo, né, composto por jovens até 21 anos, 42% responderam que concordam, 45% disseram que concordam totalmente. Isso mostra, né, que eles estão em acordo que após a separação dos pais, a criança ela será mais insegura, né? Em relação aos adultos, a maioria também concordam e os idosos também concordam. Então, os 3 grupos chegaram a um consenso, né, de que a criança será mais insegura quando ela passa pelo divórcio. Bom, diante das respostas dos participantes, foi confirmado, né, a hipótese a priori de que quando a criança de 3 a 6 anos vivencia a separação dos pais, ela tende a ter uma maior insegurança e introversão. Porém, né, houve divergências sobre a questão da agressividade. O grupo de participantes, composto pelos adolescentes e adultos, acham que a separação não influencia diretamente na agressividade. Porém, os idosos, eles acham que após o divórcio, a criança ela tende a ser mais agressiva. Após a pesquisa, né, nós conseguimos alcançar os objetivos, né, estabelecidos e notou que as 3 gerações que participaram da pesquisa concordam entre si que após o divórcio dos pais, a criança terá seu desenvolvimento afetado. Em relação se a escolaridade influencia na opinião das pessoas, não foi possível ter uma definição clara, mas pode levantar a hipótese que talvez sim, visto que a média de escolaridade dos idosos difere da escolaridade dos adolescentes e adultos, e eles tiveram algumas opiniões diferentes. No geral, essa pesquisa teve o intuito de trazer para o leitor o olhar das gerações em relação aos comportamentos de insegurança, agressividade e introversão das crianças que vivenciam o divórcio dos seus pais. Contudo, será de grande importância, né, que mais pesquisas sejam feitas sobre o assunto, visto que o tema é complexo e vivenciado por diversas famílias no Brasil. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Obrigada.